Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui hoje para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. Então já separa aí o seu livro E-Mai Ler e Escrever, que nós estaremos utilizando na aula de hoje. Hoje vamos realizar a nossa aula de número 7, certo, pessoal? Lembrando que estamos no volume 2, tudo bem? Então sempre observe a capa do seu livro antes de realizar as atividades, certo? Bom, as atividades de hoje estão na parte de matemática, que é a parte que tem a borda na cor laranja, certo? E estão na página 12. Vamos realizar hoje a atividade 17.4, onde nós vamos reconhecer frações utilizadas no dia a dia e ler números racionais em diferentes representações. Tudo bem? Então, nós realizamos algumas atividades lá no nosso outro livro, Aprender Sempre, que tem tudo a ver com frações, certo? Então, nós vamos relembrar alguns conceitos. Então, atividade 17.4. Número 1. Mariana e Antônio foram tomar lanche. Ela decidiu repartir seu lanche com Antônio. E para isso, o dividiu em partes iguais. Observe os desenhos e responda. Então, olha só. A Mariana e o Antônio saíram para tomar um lanche e ela decidiu repartir o seu lanche com o Antônio. E como ela dividiu? Dá uma olhadinha aí na foto que está no seu livro. Tem um pedaço maior e um pedaço menor? Não, está dividido exatamente aonde? Na metade, no meio. Por quê? Se um ganhasse um pedaço maior e o outro ganhasse um pedaço menor, ia ser justo? Não seria justo, né, pessoal? Seria justo se cada um recebesse um pedaço do mesmo tamanho. Então, olha essas perguntinhas moleza para respondermos. Ó, letra A. Em quantas partes iguais Mariana dividiu o lanche, pessoal? Quem respondeu em duas partes iguais, respondeu certinho. Próxima questão, letra B. Que parte do sanduíche receberá o Antônio? Ele vai receber o quê? Uma metade. Ele vai receber uma metade e a Mariana outra. Escreva numericamente a representação de cada uma das partes do lanche de Mariana. Então, como eu represento meio usando números? Será que existe um número que quer dizer meio? Eu não conheço um número, mas eu conheço uma forma de representar a metade, que seria usando, olha só, uma fração. 1/2, mas nós lemos como um meio. Por que um meio? Porque eu tenho duas partes e foi retirada uma parte do lanche para dar para o Antônio e a outra parte ficou com a Mariana. Tudo bem? Podem copiar aí as respostas no seu livro. Se você ainda não copiou, volta um pouquinho o vídeo, copia a resposta e depois você continua assistindo, tudo bem? Agora a perguntinha número 2. Para retribuir, quer dizer, né? A Mariana dividiu o lanche com ele, então o Antônio, o que que ele pensou? Ai, vou fazer uma coisa boa também. Então, para retribuir, né, o que a Mariana tinha feito, Antônio dividiu sua barra de chocolate com a Mariana e o Pedro. Então, ele dividiu em quantas partes será, hein, pessoal? Uma parte ia ficar para ele, uma parte para a Mariana e outra parte para o Pedro. Quantas partes? Quem respondeu três partes respondeu certinho. A letra A. Cada criança receberá que parte do chocolate, pessoal? Quantas partes cada um vai receber? Hã? Olha, ele dividiu, já anotei as informações importantes, ó. Olha o chocolate aqui embaixo, ele dividiu em uma, duas, três partes. Cada uma dessas partes, ó, representa isso. Então, cada criança receberá que parte do chocolate? Uma parte. Letra B. Você conhece uma escrita numérica que possa representar cada uma das partes? Qual? Né? Então, como eu ia dizer antes, cada parte dessa do chocolate, ó, eu posso escrever
utilizando estes números aqui. Significa que o chocolate inteiro foi dividido em quantas partes? Três partes, ó. Uma, duas, três partes. E quantas partes cada um recebeu? Uma parte. Então, significa dizer que cada pessoa recebeu um terço. Então, como eu escrevo isso em forma de fração? Um terço e eu escrevo um terço com palavras. Tudo bem? Até aí, pessoal, vocês conseguiram entender? Então, o número que vai embaixo é o número que representa a quantidade de partes que eu dividi. E o número que vai em cima é a quantidade de partes que eu retirei, que eu utilizei, né? No caso, que o Antônio doou de chocolate para cada um. Então, cada um ficou com um terço do chocolate. Questão número 3. A Mariana dividiu uma maçã em partes iguais para dar a 4 amigos. Então, além de dividir o lanche, ela dividiu também a maçã. Letra A. Cada amigo receberá que parte da maçã? Então, uma maçã, ó, quem já fez isso na sua casa? Dividiu uma maçã ó, em 4 partes. Eu faço isso bastante na minha casa. Dividir em 4 partes, mas não só para dividir, mas também na hora da gente se alimentar, né? Que fica mais fácil, né? Então, cada amigo, cada um dos 4 vai receber quantas partes? Uma parte. E na letra B? Você conhece uma escrita numérica que possa representar cada uma das partes? Vamos ver se vocês lembram a regrinha e conseguem fazer sozinhos. Vou esperar um pouquinho. E aí, será que vocês acertaram? Se vocês colocaram, ó, um quarto em cada parte, vocês responderam corretamente. Por que um quarto? Né? Porque a maçã foi dividida em 4 partes e cada pessoa recebeu uma única parte. Tudo bem? Então, copia as respostas aí no seu livro. Então, vamos relembrar agora como fazer a leitura das frações, certo? Vocês viram que na atividade de hoje a professora falou alguns números, né? Que a professora fez a leitura em formato de frações. Por exemplo, nós colocamos aí na atividade um meio, depois nós colocamos um terço, colocamos um quarto. Mas de onde nós tiramos estas palavras? Então, quando nós temos no denominador o número 2, eu leio a palavra, eu leio o nome do número que está em cima acompanhado da palavra meio. Então, eu leio um meio. Se eu tenho o número 3 aqui embaixo, eu leio como um terço. Se eu tenho o número 4, um quarto. Se embaixo eu tenho o número 5, eu leio um quinto. Se eu tiver o número 6 aqui no denominador, eu leio um sexto. Se for o número 7, eu leio um sétimo. Agora, se for o número 8, eu vou ler um oitavo. Sempre o nome do número que está aqui em cima, acompanhado das palavras que estamos vendo. E se eu tenho o número 9 aqui embaixo, eu leio um nono. E se eu tenho o número 10 aqui embaixo, eu leio um décimo. Daqui a pouquinho nós vamos ver como nós fazemos a leitura, né, dos demais denominadores, que são o 10, o 100 e o 1000. Tudo bem? Então, depois, a partir do número 10, nós sempre vamos ler o nome do número que está em cima, acompanhado do número que está embaixo da palavrinha avos. Como assim, professora? Se eu tenho aqui em cima, ó, eu tenho 1, embaixo eu tenho 11 no denominador, eu vou ler 1 onzeavos. Se eu tenho 12, 1 dozeavos. Se for o 13 aqui no denominador, 1 trezeavos. 14, 1 quatorzeavos. 15, 1 quinzeavos. 16, 1 dezesseisavos. 17, 1 dezesseteavos. 18, 1 dezoitoavos. 19,
19 avos, e continua na casa do 20, na casa do 30, na casa do 40, na casa do 50, na casa do 90 até o 99. Mas quando nós chegamos no número 100, né, como eu já disse, os números 10, o número 100 e o número 1000, quando estão no denominador, nós lemos de uma forma diferente. Olha só, quando denominadores, né, iguais a 10, 100 e 1000, lemos o numerador seguido das palavras décimo, centésimo e milésimo, respectivamente. Como assim, professora? Se eu tenho 3 aqui em cima no numerador, eu leio 3 décimos. Se eu tenho 100 aqui embaixo no denominador, 3 centésimos. Se eu tenho 1000 aqui embaixo, eu leio 3 milésimos. E só para relembrarmos, o número que fica em cima em uma fração, nós chamamos de numerador, que ele indica qual a quantidade de parte que nós vamos tomar, vamos retirar do todo. E o número que está aqui embaixo, volta um pouquinho, ele é o denominador, certo? Que ele significa em quantas partes ou em quantas unidades o todo foi dividido. Tudo bem? Vamos precisar desses conhecimentos para realizarmos as nossas próximas aulas, certo, pessoal? Essa foi nossa aula de hoje. Não esqueçam de fazer as correções das atividades aí no seu livro E+, certo, pessoal? E eu espero vocês amanhã para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. Tchau, tchau, pessoal!